Olá, este é o Escritura em Foco, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O episódio de hoje faz parte da série A Mensagem dos Evangelhos, uma série de 4 programas nos quais os evangelhos da Bíblia serão apresentados. Cada episódio apresentará de maneira introdutória o conteúdo e a mensagem central de cada um dos evangelhos. No programa de hoje apresentaremos o Evangelho de Lucas, o seu autor, a provável data de sua escrita e as ênfases que o distinguem dos demais evangelhos da Bíblia. Assim, fique conosco e conheça um pouco mais deste evangelho. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Juntamente com Mateus e Marcos, Lucas é um dos evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos são assim chamados por serem parecidos entre si e bastante diferentes do Evangelho segundo João. Mas mesmo entre os sinóticos existem diferenças. Cada um foi escrito por um autor diferente, visando um público diferente. E por isso, para o leitor atento, os evangelhos apresentam peculiaridades que tornam a mensagem de cada um deles única. O terceiro evangelho foi escrito por Lucas. Como os demais evangelhos, quando Lucas escreveu, ele não adicionou o seu nome no primeiro manuscrito, mas o nome foi colocado posteriormente, quando começaram a ser feitas cópias para serem distribuídas. Além do evangelho, Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Assim, as informações que temos do autor Lucas são extraídas do Evangelho, de Atos e também das cartas de Paulo. Em uma de suas cartas, Paulo se refere a Lucas como o médico amado, em outra como o seu cooperador. No livro de Atos, encontramos Lucas junto com Paulo na segunda e terceira viagens missionárias, bem como na viagem para Roma, quando Paulo vai preso depor diante do imperador. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, já no final de sua vida, ele diz ao seu aprendiz: somente Lucas está comigo. Portanto, podemos dizer que este médico foi um grande cooperador e companheiro do apóstolo Paulo. Lucas era também um exímio escritor. Seus livros têm o estilo de grego mais rebuscado do Novo Testamento. O próprio Lucas fala sobre o destinatário do seu livro e sobre o processo de escrita. Ele assim diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A partir dessas palavras podem ser extraídas várias informações sobre o Evangelho de Lucas. Primeira, já na época de Lucas, havia vários registros escritos sobre a vida de Jesus Cristo. É possível que alguns desses escritos não foram feitos com o devido cuidado e precisão. A segunda informação que obtemos a partir do prólogo é que antes de escrever, Lucas fez uma acurada investigação dos fatos que relata. E ele fez isto indo a fontes escritas e ouvindo pessoas que eram testemunhas oculares e líderes da igreja. Em suma, Lucas fez um sério trabalho de historiador. O prólogo mostra-nos também que Lucas escreveu seu livro para alguém que ele denomina de Excelentíssimo Teófilo.
Não se sabe exatamente quem era esse homem, mas o fato é que Teófilo, que significa amigo de Deus, era um nome bem comum no primeiro século. Alguns dizem que Teófilo não era uma pessoa histórica, mas uma forma de Lucas se referir a todos os cristãos para quem escreve. O mais provável, entretanto, é que Teófilo de fato era um cristão de posses, a quem Lucas dedicou o livro e que deveria ser o responsável por financiar a sua publicação, coisa que era comum no primeiro século. O conteúdo do livro mostra que Lucas tinha a intenção de escrever, além de Teófilo, também para um público mais amplo de não-judeus. O estilo de escrita de Lucas é greco-romano. Ele evita usar expressões aramaicas e dá ênfase à possibilidade de pessoas de fora de Israel também serem salvas por Cristo Jesus. Uma última informação sobre o Evangelho, que pode ser vista em seus primeiros versículos, é o seu objetivo. Lucas diz assim: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Assim, Lucas escreveu seu Evangelho com o objetivo de instruir Teófilo, solidificando assim a sua fé. O maior objetivo desse Evangelho é, portanto, a edificação e aprofundamento da fé dos seus leitores. O Evangelho de Lucas forma uma obra de 2 volumes junto com o livro de Atos dos Apóstolos. Este termina de forma abrupta, narrando a prisão de Paulo, que aconteceu por volta do ano 62 d.C. Sendo assim, esse ano é normalmente considerado como a data limite para a escrita tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. Em linhas gerais, normalmente considera-se a data de escrita do Evangelho como sendo em torno de 58 a 62 d.C. O provável local de escrita foi a cidade de Cesareia, onde Paulo ficou preso por mais de 2 anos, tendo Lucas como seu ajudante. Lucas tem sido representado ao longo dos séculos pela figura de um boi, apontando para a importância do sacrifício dentro do seu livro e também para a força do seu evangelho. Podemos resumir essas informações introdutórias, então, da seguinte forma: Lucas, o médico amado, escreveu o seu evangelho para um homem chamado Teófilo, em torno do ano 58 a 62 d.C., na cidade de Cesareia. Antes de escrever, Lucas fez uma detalhada pesquisa a fim de escrever um material fidedigno que servisse para a solidificação da fé dos seus leitores. No próximo bloco, veremos algumas das principais características deste evangelho. Fique conosco. No bloco anterior, vimos algumas informações introdutórias sobre o terceiro evangelho: seu autor, prováveis destinatários, data e local de escrita e também o objetivo. Neste bloco, veremos as características que distinguem o evangelho de Lucas dos demais evangelhos bíblicos. Uma primeira característica do evangelho de Lucas é o fato de Lucas ser um evangelho litúrgico. Com este nome, queremos chamar a atenção para o fato de que Lucas dá mais ênfase a cânticos e orações do que os demais evangelistas. Verbos e substantivos relacionados à oração aparecem mais de 25 vezes no Evangelho. Quanto aos cânticos, temos vários registrados em Lucas. Tem o cântico de Maria, chamado Magnificat, o cântico de Zacarias, chamado Benedictus, o cântico dos anjos, chamado Glória, e o cântico de Simeão, tradicionalmente chamado de Nunc Dimittis.
Lucas é também o evangelho dos pobres e de outros grupos sociais marginalizados no primeiro século, como as mulheres e as crianças. Em Lucas 4, versos 18 e 19, por exemplo, Jesus aparece citando Isaías 61, 1 e 2 e definindo seu ministério nesses termos: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A versão lucana da primeira bem-aventurança também mostra essa ênfase de Lucas nos pobres. O Evangelho de Mateus registra assim a primeira bem-aventurança: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas, por sua vez, diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Perceba a mudança de humildes ou pobres do espírito em Mateus para simplesmente pobres em Lucas. Outra mudança nas bem-aventuranças, que também aponta a ênfase de Lucas, está na segunda bem-aventurança de Lucas. Mateus a coloca como quarta bem-aventurança e a cita da seguinte forma: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lucas, por sua vez, diz simplesmente: Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Há outros textos em Lucas em que essa ênfase do evangelista também é perceptível. Essa ênfase de Lucas nos pobres aponta provavelmente para o fato de que o evangelista estava escrevendo para pessoas de uma classe social mais baixa, além de escrever para Teófilo. Lucas também pode ser conhecido como o evangelho das parábolas. Lucas compartilha 12 parábolas com Mateus e tem 16 parábolas exclusivas, fazendo um total de 28 parábolas em seu evangelho. Uma parábola é uma história extraída da vida cotidiana com o objetivo de ilustrar uma verdade espiritual que somente pode ser entendida por aqueles a quem o próprio Deus revelar o significado. Assim, a parábola tanto revela quanto esconde. Tudo depende do relacionamento da pessoa com aquele que profere as parábolas. Esse caráter encobridor das parábolas é destacado por Lucas, quando ele diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Outra característica de Lucas é o fato dele escrever sua obra de 2 volumes, levando em consideração a história da redenção. História da redenção ou da salvação é o nome que se dá para a análise da Bíblia e da história a partir dos atos de Deus em prol da salvação do ser humano decaído. Lucas descreve eventos com o rigor de um historiador, mas sempre relatando os fatos a partir de um ponto de vista da salvação que Deus está trazendo em prol do homem. Em Lucas, Jesus e Deus o Pai são apresentados várias vezes com o título de Salvador, ou como os causadores da salvação dos homens. As palavras ligadas à salvação aparecem várias vezes neste evangelho. Nessa história da redenção, os principais eventos citados por Lucas, e dentre os quais ele localiza os eventos da vida de Jesus, são a vinda de João Batista, o nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, a dádiva do Espírito Santo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Outra ênfase de Lucas está na possibilidade de salvação para pessoas de fora de Israel. Jesus é chamado de luz para a revelação aos gentios. Pessoas não israelitas da história do Antigo Testamento são citadas por ele como bons exemplos. Este é o caso de alguns samaritanos, também da viúva de Sarepta e também de Naamã.
Outra ênfase de Lucas está na pessoa do Espírito Santo, algo que é muito claro no segundo volume de sua obra, mas que também já pode ser sentido no Evangelho. Por várias vezes, desde o nascimento, Lucas vincula os fatos e feitos de Jesus à pessoa do Espírito Santo. Lucas também dá atenção especial à ida de Jesus para Jerusalém, para a qual Lucas dedica 12 capítulos de sua obra. As características do Evangelho de Lucas que vimos neste bloco, portanto, foram a sua ênfase nos cânticos e nas orações, sua ênfase nos pobres, nas parábolas de Jesus, na história da redenção, na possibilidade de salvação para os gentios, ênfase no Espírito Santo e na caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. No próximo bloco, veremos como Lucas organiza o seu material. Voltamos já. Você está assistindo ao programa Escritura em Foco, na série A Mensagem dos Evangelhos. No programa de hoje estamos estudando o Evangelho de Lucas e, neste bloco, veremos como Lucas organiza sua narrativa dos eventos relacionados a Jesus Cristo. As principais divisões do Evangelho de Lucas são as seguintes. Os primeiros 4 versos do Evangelho são uma dedicatória, onde Lucas adota um tom pessoal, falando com Teófilo. Depois da dedicatória, temos uma primeira seção, menor do que as outras, que funciona como uma introdução. Essa seção vai do verso 1,5 até o capítulo 4, versículo 13, e aborda os primórdios da obra de Jesus. A segunda seção vai do versículo 4,14 até o capítulo 9, versículo 50, e aborda o ministério de Jesus na Galileia. A terceira seção do Evangelho narra a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Esta seção abrange os versos 9,51 a 19,28. A última seção do Evangelho abrange os versos 19,29 a 24,53 e narra os eventos que aconteceram após a chegada de Jesus em Jerusalém, sua chegada, morte, ressurreição. Agora, veremos cada uma dessas sessões com um pouco mais de detalhes. No primeiro bloco, falamos sobre a dedicatória de Lucas, e sendo assim não precisamos voltar a ela agora. A primeira sessão de Lucas, como dissemos, funciona como uma introdução à história narrada no Evangelho, tanto no sentido histórico quanto teológico. O foco de Lucas, como dos demais evangelistas, é a obra de Jesus, seu ministério, morte vicária e ressurreição. Lucas, entretanto, acha importante localizar melhor o seu leitor quanto aos eventos que antecederam o ministério de Jesus propriamente dito. Lucas narra os fatos da seguinte forma: um anjo apareceu a Zacarias e anunciou-lhe que, apesar de sua idade avançada, ele teria um filho que prepararia o povo para a vinda do Messias. Depois, um anjo apareceu a Maria e lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A resposta de Maria ao anúncio do anjo é registrada por Lucas em forma de um cântico. Depois desses anúncios, Lucas relata o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores a Jesus
e a visita de Jesus ao templo, aos 8 dias de idade, a fim de ser circuncidado. Cada um desses eventos é acompanhado por um cântico registrado por Lucas. Ainda nos primórdios do ministério de Jesus, Lucas relata o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a sua genealogia e tentação. E dessa forma, Lucas encerra a primeira seção do seu evangelho. A partir do verso 4,14, Lucas passa a relatar o ministério de Jesus propriamente dito, e ele o faz diferentemente de João, narrando apenas os eventos que dizem respeito ao ministério na Galileia, que é a região mais ao norte da nação de Israel, geograficamente oposta à região da Judéia, onde fica Jerusalém, mais ao sul. Essa parte do evangelho vai até o verso 9:50. Diferente dos demais evangelistas sinóticos, Mateus e Marcos, que deixam para narrar a oposição a Jesus mais no meio do seu evangelho, Lucas começa a narrar o ministério de Jesus, falando da rejeição daqueles que moravam na cidade onde Jesus passou a maior parte da sua infância, a cidade de Nazaré. Lucas relata assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Depois disso, Jesus vai para Cafarnaum e ali o seu ensino é bem recebido. Enquanto o evangelho de Mateus é organizado com grandes discursos seguidos de feitos de Jesus, o evangelho de Lucas mistura os feitos e os ensinos de Jesus. Assim, na sequência dessa sessão, encontramos Jesus chamando discípulos e instruindo-os, várias curas, muitas expulsões de demônios e parábolas e trechos de ensinos de Jesus. Lucas apresenta 2 tipos de resposta das pessoas ao ministério de Jesus. Ou elas respondem cheias de fé e recebem dele aprovação, ou respondem com ódio e querendo acabar com a vida de Jesus. Lucas mostra, portanto, que ninguém ficava indiferente com relação a Jesus. Ou a pessoa passava a segui-lo, ou tornava-se uma opositora dele. Ao fazer isso, é evidente que Lucas quer levar o seu leitor a tomar uma decisão com relação a Jesus Cristo. Ele quer convencer seus leitores de que Jesus é realmente aquele que veio como o Salvador de todos os que nele creem, e que estes não podem ficar indiferentes a Jesus Cristo. Ao incluir vários trechos em que Jesus instrui os seus discípulos, Lucas também usa o seu evangelho para preparar os novos discípulos de Jesus para o desafio de serem representantes de Jesus Cristo em meio a situações de oposição. No próximo bloco, continuaremos vendo mais a respeito disso. A terceira sessão do Evangelho de Lucas começa no verso 9:51 e termina no 19:28. A sessão começa com as seguintes palavras: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Esse versículo define o que toda a sessão será: a ida resoluta ou intrépida de Jesus para Jerusalém.
O caminho da Galileia para Jerusalém passava por Samaria e compreendia um percurso de mais ou menos 110 quilômetros. Essa seção também começa com uma rejeição a Jesus. Os samaritanos de uma determinada cidade não permitem que Jesus passe através dela. Além da ênfase na viagem de Jesus para Jerusalém, essa seção concentra-se mais nos ensinos de Jesus do que em seus feitos. Por exemplo, 22 das 28 parábolas registradas em Lucas encontram-se nessa seção. Também encontramos nessa seção parábolas como a do bom samaritano, a do amigo importuno, do grande banquete no reino dos céus, a parábola da ovelha, da moeda e do filho perdidos, esta última também conhecida como parábola do filho pródigo. Há também a parábola do juiz injusto e a história do rico e de Lázaro. Esta seção também mostra uma intensificação na oposição e perseguição a Jesus. E cada vez Jesus vai deixando mais claro que vai ser entregue à morte. A última seção do Evangelho narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o choro dele ao olhar para a cidade santa, a purificação do templo feita por Jesus, expulsando vendedores e animais. Lucas apresenta também uma versão detalhada da morte de Jesus, deixando evidentes as inconsistências e injustiças do julgamento e culminando tudo isso na morte de Cristo. Mas não é na morte de Jesus que Lucas encerra o seu evangelho, e sim na sua ressurreição, nas aparições de Jesus para os seus seguidores e no chamado de Jesus aos seus discípulos para que testemunhem sobre a sua ressurreição. Jesus come com seus discípulos e lhes apresenta as marcas de sua morte. E depois Jesus lhes diz, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas também narra, com mais detalhes, os eventos que aconteceram logo depois do reencontro de Jesus com os seus discípulos. Ele assim registra: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Com este final, Lucas prepara o leitor para o próximo volume da sua obra, o livro de Atos, e mostra algumas atitudes que a ressurreição de Cristo deve gerar nos discípulos de Jesus, como o testemunho, o júbilo e o louvor. Com base em tudo o que vimos, qual é a mensagem central do Evangelho de Lucas? Podemos dizer que Lucas pretende convencer os seus leitores de que Jesus é o Salvador de todas as pessoas, tanto de Israel quanto de outros lugares. Para ser salvo por Jesus, basta crer nele. Quem crê nele deve tornar-se seu seguidor e discípulo, passando a testemunhar a respeito de sua vida, morte e ressurreição. Para tudo isso, é necessário ser cheio do Espírito Santo, como foi o próprio Jesus. Você assistiu ao programa Escritura em Foco, na série A Mensagem dos Evangelhos. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, contate-nos escrevendo para o e-mail que está em sua tela, escrituraemfoco@mackenzie.br. Que Deus te abençoe.